Deixa tua terra natal e a casa de teu pai, e segue para a terra que eu te mostrarei. Uma voz se fez presente no silêncio profundo do meu coração. Uma voz que, embora inaudível aos ouvidos, era mais clara e poderosa do que qualquer tempestade. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essas foram as palavras do Senhor que ressoaram em minha alma, marcando o começo da minha jornada. Eu sou Abraão, nascido como Abrão, em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera na Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates trazem vida à terra. Meu pai, Terá, era um homem respeitado, mas nossa vida seguia os ciclos comuns, baseados nas estações e nas tradições politeístas da nossa sociedade. O chamado divino foi tanto um despertar quanto uma ruptura. Eu farei de você uma grande nação. Eu te abençoarei e farei seu nome grande. Você será uma bênção. Gênesis 12. Como eu, um simples homem entre tantos, poderia ser escolhido para um destino tão grandioso? A promessa era tão imensa quanto o céu estrelado sob o qual eu me encontrava. E assim, aos 75 anos, minha incrível história começa. Ao enfrentar o medo, decidi partir. Nunca poderia imaginar que viveria até os 178 anos, ou que teria uma descendência tão numerosa. Com o coração cheio de esperança e fé, obedeci ao chamado do Senhor. Junto com minha esposa Sarai, meu sobrinho Ló e todos os nossos bens, partimos rumo à terra de Canaã. Nossa jornada foi guiada por uma promessa divina. Viajamos para o noroeste, passando por Harã, até finalmente chegarmos à terra prometida de Canaã, com suas colinas e vales férteis. Era uma terra habitada por diversos povos cananeus, cada cidade-estado governada por seu próprio rei. Diferente de Ur, Canaã era uma região onde os campos e vinhedos se estendiam até onde a vista alcançava, e o ar estava impregnado com o perfume das oliveiras e figueiras. No entanto, embora rica, a terra estava ocupada por outras culturas e povos. Passei pelo país até chegar a Siquém, onde, sob o carvalho de Moré, o Senhor me apareceu novamente e prometeu: aos teus descendentes darei esta terra. Em gratidão, construí um altar naquele local sagrado. Em seguida, segui para a região montanhosa entre Betel, ao oeste, e Ai, ao leste, onde montei acampamento e ergui mais um altar ao Senhor, invocando seu nome, marcando cada passo da jornada com atos de fé e devoção. Contudo, o teste de nossa fé não demorou a chegar. A terra prometida, que recebia meus passos com a bênção de Deus, logo se tornou hostil devido a uma fome severa. Por que nos trouxe a este lugar? Questionei, olhando para o céu em busca de respostas. Diante disso, decidimos partir para o Egito, uma terra de abundância, com seus celeiros cheios. Fizemos essa escolha com pesar, sabendo que isso testaria a promessa divina de que Deus cuidaria de mim e da minha família. Não temas, Abrão, o Senhor assegurou. Eu sou teu escudo. Tua recompensa será muito grande. Gênesis 15. Mesmo assim, temendo pela minha vida por causa da beleza de Sarai, elaborei um plano. Pedi a ela que se passasse por minha irmã. Assim pensei, eu seria bem tratado por sua causa, e minha vida seria poupada. Ao chegarmos ao Egito, a beleza de Sarai encantou a todos, inclusive os oficiais da corte do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Fui tratado com respeito e adquiri muitas ovelhas, vacas, jumentos, servos, camelos e servas. Durante minha permanência no Egito, percebi o contraste entre a riqueza dos palácios e a escravidão que dominava a vida de muitos. Contudo, o Senhor enviou grandes pragas ao faraó e ao seu povo por causa de Sarai. O faraó então descobriu a verdade e veio me confrontar. O que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que afirmou que ela era sua irmã, permitindo que eu a tomasse como minha esposa? Aqui está sua esposa, leve-a e vá embora. Com isso, o faraó ordenou que seus homens nos escoltassem para fora do Egito, junto com Sarai e todos os nossos bens. Ao sairmos, não apenas retornamos a Canaã com mais do que levamos, mas também com uma compreensão mais profunda da natureza de Deus. Um protetor, provedor e guia infalível em momentos de incerteza. Subi do Egito para o Neguebe, acompanhado de minha esposa,
nossos bens e Ló. Pela bênção divina, eu havia acumulado grande riqueza em gado, prata e ouro. Seguimos em direção ao norte, até Betel, ao local do nosso primeiro acampamento, onde antes eu havia construído um altar ao Senhor, e novamente invoquei o seu nome. Ló, que me acompanhava, também possuía muitos rebanhos e tendas. Nossas posses aumentaram tanto que a terra não comportava mais os rebanhos de ambos, o que gerou conflitos entre nossos pastores. Naquela época, a região era habitada por cananeus e ferezeus, o que tornava a situação ainda mais complicada. Para evitar maiores desentendimentos e preservar a paz, propus uma solução a Ló. Não deve haver discórdia entre nós ou nossos pastores, afinal, somos parentes. Olhe toda a terra à sua frente. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se preferir a direita, eu irei para a esquerda. Ló observou o Vale do Jordão, uma terra fértil, semelhante ao jardim do Senhor, ou ao Egito antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele então escolheu toda a planície do Jordão e se mudou para o leste, nos separando fisicamente. Eu permaneci em Canaã, enquanto Ló se estabeleceu próximo a Sodoma, cidade conhecida pela maldade de seus habitantes e pelo pecado contra o Senhor. Depois que Ló e eu seguimos caminhos diferentes, o Senhor falou comigo novamente, reafirmando sua promessa. Levante os olhos e olhe para o norte, sul, leste e oeste. Toda a terra que você vê, darei a você e a seus descendentes para sempre. Farei sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se alguém puder contar o pó, poderá contar seus descendentes. Seguindo a ordem de Deus, viajei pela extensão da terra, consciente da promessa divina. Finalmente, me estabeleci perto do carvalho de Mamré, em Hebrom, onde erigi outro altar ao Senhor, marcando um novo começo e um local sagrado de adoração, grato por suas promessas e orientação. Certo dia, enquanto estava sentado à entrada da minha tenda, no calor do dia, o Senhor apareceu a mim. Ao olhar para cima, vi 3 homens parados perto de mim. Sem hesitar, corri até eles e me prostrei em sinal de respeito e hospitalidade, dizendo: Meu Senhor, se encontrei favor aos seus olhos, peço que não passe sem parar diante deste seu servo. Deixe-me trazer um pouco de água para lavar seus pés e descansar sob esta árvore. Também trarei um pedaço de pão para que recuperem suas forças antes de seguir viagem. Eles concordaram, dizendo: Faça como você disse. Imediatamente fui até Sara e pedi que preparasse bolos com a melhor farinha. Em seguida, fui ao curral, escolhi um bezerro tenro e o entreguei a um servo para prepará-lo sem demora. Servi o bezerro, leite coalhado e pão aos nossos convidados, que comeram sob a árvore. Um deles, cuja voz carregava a promessa divina, me perguntou sobre Sara. Eu respondi que ela estava na tenda. Ele então disse: Certamente no próximo ano voltarei a você, e nessa época Sara terá um filho. Sara, ouvindo da entrada da tenda, riu consigo mesma, incrédula diante da ideia de ter um filho em sua velhice. O Senhor, percebendo o riso de Sara, me questionou: Por que Sara ri, pensando que não pode ter um filho em sua velhice? Há algo impossível para o Senhor. No próximo ano, quando eu voltar, Sara terá um filho. Com medo, Sara negou que tivesse rido, mas o Senhor insistiu: Sim, você riu. Após a partida dos homens rumo a Sodoma, refleti sobre o propósito divino e me preparei para me despedir deles. O Senhor então compartilhou comigo seus planos para Sodoma e Gomorra, ponderando se deveria ou não revelar o que estava prestes a acontecer, já que eu seria o fundador de uma grande nação, escolhida para ensinar justiça e retidão. Diante da destruição iminente, me aproximei do Senhor e implorei pela cidade: Destruirás os justos junto com os culpados? Se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirás? O Senhor prometeu poupar Sodoma se encontrasse 50 justos. Preocupado com a justiça, continuei intercedendo, pedindo que o número de justos necessários para poupar Sodoma fosse reduzido, chegando a apenas 10. O Senhor, em sua misericórdia, concordou em não destruir a cidade se encontrasse esses 10 justos. Quando os 2 anjos chegaram a Sodoma naquela noite, Ló, meu sobrinho, estava na entrada da cidade. Ao vê-los, levantou-se imediatamente,
demonstrando respeito ao se curvar diante deles. Ele os implorou: por favor, venham passar a noite na casa de seu servo, lavem os pés e, pela manhã, sigam o caminho. Os anjos, inicialmente relutantes em aceitar, preferiam permanecer na praça da cidade. Mas, diante da insistência de Ló, concordaram e foram até sua casa. Lá, ele preparou uma refeição simples, assando pães sem fermento, e todos jantaram juntos. No entanto, pouco tempo depois, os homens de Sodoma, de todas as idades, cercaram a casa e exigiram que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló saiu para enfrentar a multidão, fechando a porta atrás de si, e implorou que não cometessem tamanha maldade. Em um ato desesperado, ele até ofereceu suas 2 filhas virgens para proteger seus convidados, mostrando seu compromisso com a hospitalidade. Mas a multidão rejeitou sua oferta e o ameaçou com violência. Quando tentaram arrombar a porta, os anjos intervieram, salvando Ló e cegando os atacantes, impedindo-os de encontrar a entrada. Em seguida, revelaram a Ló o motivo de sua visita: a destruição iminente de Sodoma, devido à sua grande maldade. Eles o instaram a reunir sua família e sair da cidade o mais rápido possível. Ló tentou alertar seus genros, mas eles não o levaram a sério. Ao amanhecer, com Ló ainda hesitante, os anjos o pegaram pela mão, junto com sua esposa e filhas, e os tiraram da cidade, poupando-os pela misericórdia de Deus. Uma vez em segurança, os anjos o instruíram a fugir para as montanhas sem olhar para trás. Ló, temendo a longa jornada, pediu refúgio em uma pequena cidade próxima, Zoar. O anjo concordou e permitiu que Ló e sua família se abrigassem lá. Quando o sol nasceu e Ló chegou a Zoar, o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruindo-as completamente. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem de não olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. Na manhã seguinte, voltei ao lugar onde havia conversado com o Senhor e, com horror, observei a fumaça subindo do que restou das cidades. Apesar do julgamento severo, o Senhor lembrou-se de sua promessa a mim e salvou Ló, um testemunho da justiça e misericórdia divinas, mesmo em meio ao castigo. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um lembrete sombrio das consequências do pecado e da importância da obediência a Deus. Depois disso, mudei-me para uma área entre Cádiz e Sur, e por fim cheguei a Gerar, onde decidi me estabelecer por um tempo. Temendo pela minha vida por causa da beleza de Sara, mais uma vez disse que ela era minha irmã. Abimeleque, o rei de Gerar, ouvindo isso, mandou buscar Sara para seu palácio. Porém, naquela mesma noite, Deus interveio de maneira impressionante, aparecendo a Abimeleque em um sonho e avisando que ele estava prestes a cometer um grande erro ao tomar Sara como esposa, pois ela era minha esposa. Abimeleque, surpreso e assustado pelo sonho, defendeu sua inocência diante de Deus, afirmando que agiu de boa fé com base nas informações que tanto Sara quanto eu lhe demos. Deus, em sua misericórdia, respondeu que sabia de sua inocência e que foi justamente por isso que interveio, impedindo-o de pecar contra ele. Deus ordenou que Abimeleque devolvesse Sara e garantiu que eu, como profeta, intercederia por ele para que não morresse. Ao amanhecer, Abimeleque convocou seus servos e relatou o que havia acontecido, o que causou grande temor entre eles. Então ele me chamou e, angustiado, me confrontou, perguntando por que eu agira daquela maneira, colocando ele e seu reino em risco de cometer um pecado tão grave. Expliquei que temi pela minha vida, acreditando que não havia temor de Deus em Gerar, e que por isso tinha ocultado a verdade sobre Sara. Acrescentei que, embora tenha dito que ela era minha irmã, não menti completamente, pois ela de fato era minha meia-irmã, além de minha esposa. Eu e Sara havíamos concordado em contar essa meia-verdade para nos proteger, desde que Deus nos fez deixar nossa terra. Em um gesto de boa vontade, Abimeleque devolveu Sara a mim e nos compensou com ovelhas, vacas, servos e servas. Além disso, ofereceu-nos a terra para que pudéssemos nos estabelecer onde achássemos melhor. Ele também deu a Sara 1000 moedas de prata como forma de restaurar sua honra após o incidente. Depois disso, intercedi a Deus por Abimeleque, sua família e seus servos,
para que pudessem ter filhos novamente, pois o Senhor havia fechado os ventres das mulheres em sua casa por causa de Sara. Deus ouviu minha oração e curou a todos na casa de Abimeleque, mais uma vez demonstrando sua misericórdia e poder. Então, o Senhor cumpriu sua promessa de forma milagrosa, visitando Sara e a mim. Ela concebeu e, em nossa velhice, me deu um filho, conforme Deus havia anunciado. Quando nosso filho nasceu, eu o chamei de Isaque, obedecendo a Deus. No 8º dia após o nascimento, circuncidei Isaque, seguindo fielmente as instruções divinas. Eu tinha 100 anos quando Isaque nasceu, um verdadeiro testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Sara, transbordando de alegria, exclamou: Deus me deu motivo para rir, e todos que ouvirem isso rirão comigo. Nunca imaginamos que, em nossa idade avançada, seríamos abençoados com a alegria de um filho. Quando Isaque foi desmamado, celebrei com uma grande festa, marcando uma nova fase em nossas vidas. Contudo, nem tudo era motivo de comemoração. Um dia, Sara viu Ismael, o filho que Hagar, a egípcia, me deu, zombando de Isaque. Isso a levou a me pedir que enviasse Agar e Ismael embora, pois não queria que Ismael compartilhasse a herança de Isaque. Fiquei profundamente triste com o pedido, pois Ismael também era meu filho. Mas Deus interveio, dizendo para eu não me preocupar com a criança ou com a serva, e que eu deveria fazer o que Sara havia pedido, pois seria por meio de Isaque que meus descendentes seriam reconhecidos. Deus também prometeu que faria de Ismael uma grande nação, pois ele também era minha descendência. Com o coração pesado, mas confiando na promessa de Deus, preparei Hagar e Ismael para a partida, fornecendo provisões e me despedindo deles ao amanhecer. Deus não os abandonou. Quando Hagar e Ismael estavam em uma situação desesperadora no deserto, Deus interveio, assegurando-lhes um futuro e proteção. Ismael cresceu no deserto e se tornou um arqueiro habilidoso, e sua mãe o casou com uma mulher egípcia. Naquele tempo, Abimeleque e Ficol, o chefe de seu exército, perceberam a bênção de Deus sobre minha vida e procuraram firmar um acordo de lealdade mútua. Eu jurei tratá-los com a mesma lealdade que eles me demonstraram, mas logo surgiram tensões sobre um poço que Abimeleque. Os servos haviam tomado posse do poço indevidamente, mas apesar desse conflito, conseguimos resolver a situação e selamos um acordo. Fizemos uma aliança com a troca de presentes e um juramento em Berseba, que significa Poço do Juramento. Lá plantei uma tamargueira e invoquei o nome do Senhor, o Deus Eterno. Estabeleci minha residência na terra dos filisteus por um longo período, sempre testemunhando a fidelidade de Deus para mim e minha família, em meio a promessas, conflitos e reconciliações. Após esses acontecimentos marcantes, um dia Deus decidiu me pôr à prova. Ele me chamou: Abraão, e eu respondi: aqui estou, sempre pronto para ouvir sua voz. Foi então que ele me deu uma ordem que faria o coração de qualquer pai estremecer. Pegue seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, vá à região de Moriá e ofereça-o como sacrifício no monte que eu lhe indicarei. Não consigo descrever a tempestade de emoções que me atingiu naquele momento. Contudo, com fé inabalável, levantei-me cedo no dia seguinte. Preparei meu jumento e, junto com 2 servos e meu amado filho Isaque, partimos. Cortei a lenha para o sacrifício e seguimos para o lugar que Deus havia designado. No 3º dia de nossa jornada, avistei de longe o destino que devíamos alcançar. Disse então aos meus servos que aguardassem com o jumento, enquanto eu e Isaque continuaríamos. Assegurei-lhes: nós adoraremos e retornaremos. Embora meu coração estivesse pesado, sabendo o que teria de fazer, coloquei a lenha sobre os ombros de Isaque, enquanto eu carregava o fogo e a faca. Caminhamos juntos, pai e filho, em um silêncio carregado de tensão. Finalmente, Isaque quebrou o silêncio e me perguntou: onde está o cordeiro para o sacrifício? Eu, com fé que mal sabia como manter, respondi: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Quando chegamos ao local designado por Deus, construí um altar e organizei a lenha. Com o coração partido, amarrei Isaque e o deitei sobre o altar. Estendi minha mão para pegar a faca e realizar o que me fora ordenado. Mas naquele instante uma voz do céu me deteve.
Abraão, Abraão, era o anjo do Senhor, e eu respondi, aqui estou. O anjo me instruiu a não machucar o menino, pois agora estava provado que meu temor a Deus era verdadeiro, uma vez que eu não lhe neguei meu único filho. Ao olhar ao redor, vi um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Peguei o carneiro e o ofereci em lugar de Isaque. Aquele local passei a chamar de O Senhor Proverá, como um testemunho da provisão e fidelidade de Deus. O anjo do Senhor me abençoou uma segunda vez do céu, prometendo-me incontáveis descendentes e muitas bênçãos, pois obedeci à sua voz. Voltei então para junto dos meus servos, e juntos retornamos a Berseba, onde continuei a viver, refletindo sobre a profunda lição de fé e obediência que Deus me ensinou no Monte Moriá. Minha amada esposa Sara viveu 127 anos. Sua morte em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, me trouxe uma imensa tristeza. Lamentei profundamente a partida de Sara, sentindo o vazio que sua ausência deixou em minha vida. Após deixar o local de sua morte, fui até os descendentes de Het, e como um estrangeiro entre eles, sem possuir nenhuma terra, eu disse, embora eu seja apenas um forasteiro residente entre vocês, peço que me concedam um terreno para que eu possa enterrar minha esposa. A resposta deles refletiu o respeito que tinham por mim. Senhor, você é um príncipe de Deus entre nós. Escolha o melhor de nossos túmulos para enterrar sua esposa. Nenhum de nós negará isso a você. Agradecido pela generosidade, levantei-me e os respeitei, mas pedi que intercedessem junto a Efron, filho de Zoar, para que eu pudesse comprar a caverna de Macpela, localizada no fim de seu campo, pagando o preço justo para que pudesse estabelecer um túmulo familiar. Efron, que estava presente na reunião, ofereceu generosamente tanto o campo quanto a caverna diante de todos, dizendo, eu lhe dou na presença dos meus concidadãos, enterre sua esposa. Assim, o campo de Efron, em Macpela, junto com a caverna e tudo o que havia ali, se tornou minha propriedade, adquirida diante dos líderes da comunidade. Foi lá que enterrei Sara, marcando o campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, como o túmulo de minha família. Já essa aquisição garantiu um lugar de descanso para minha descendência, simbolizando meu compromisso com a terra que Deus havia prometido. Após a morte de Sara, encontrei conforto e companhia em Quetura, com quem me casei. Ela me deu mais filhos, Zimran, Joksam, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Assim a família que Deus me prometera cresceu ainda mais. E Joksam, um de meus filhos, tornou-se pai de Sabá e Dedã, dando continuidade à linhagem que Deus prometera ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. A Isaque, o filho da promessa que tive com Sara, deixei todos os meus bens, cumprindo o que Deus havia determinado. Quanto aos filhos que tive com Quetura e Agar, dei presentes e, buscando preservar a paz e seguir o plano divino, enviei-os para o Oriente, para as terras distantes de Isaque. Foi uma decisão difícil, mas tomada com o desejo de seguir o plano de Deus para Isaque, o herdeiro da promessa. Vivi por 175 anos, uma vida repleta de desafios e bênçãos, sempre marcada pelo meu relacionamento com Deus e pela minha dedicação em cumprir seus mandamentos. Fique na paz e que a palavra de Deus continue guiando seus passos. Até o próximo vídeo.